Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, senhores juízes conselheiros, o que acabei de agora de ouvir quase me apetece fazer um comentário que é, então, mais valia, se calhar vou fazer um bocado excessivo, mas mais valia não fazer nenhum contrato com o banco diferente do que fosse, assumam o banco que o Estado pagará o montante necessário para manter o capital nos termos que a lei define. No fundo foi o que acabou de dizer, quer dizer, acho que isto é uma coisa absolutamente inacreditável, a forma como a venda foi efetuada. Cada vez mais fico muito surpreendido com a forma como a venda foi... Surpreendido não, nós não ficamos surpreendidos, mas a forma como a venda foi negociada, a venda foi efetuada em 2017, enfim, coloca o Estado português num lugar, enfim, muito complexo que nenhum português consegue perceber. O que acabou de dizer é, façam gestão do banco nos termos em que fizerem. No fundo foi isso que acabei de ouvir. Até aquele montante que está definido no acordo, o Estado chegasse à frente, fundo de resolução, o Estado na primeira fase, na fase seguinte também os bancos, para garantir o capital. Isto realmente enfim, eu gostava que explorasse um pouco mais essa questão, porque isto enfim. Mas agora deixe-me colocar uma outra questão que me parece muito relevante, Sr. Presidente do Tribunal de Contas. Nós, quando solicitamos esta auditoria, ela tinha um caráter de muita urgência, aliás, até pedimos uma antecipação e pedimos prioridade para este tema. E o que estava aqui em causa, no fundo, e cito na nossa abordagem, da parte da nossa Comissão de Finanças, era analisar opções de atos de gestão que estiveram na origem e levaram à necessidade de transferência de verbas do Fundo de Resolução para o novo banco. Claro, estávamos a falar de montantes públicos e precisávamos de perceber se os montantes transferidos estavam a ser corretamente transferidos ou não. E na prática, há um bocado foi dito que o Presidente do Tribunal de Contas que poderia pegar em vários ângulos, cada ativo podia ser objeto de uma análise. Sr. Presidente, eu percebo isso, é verdade, concordo com isso. Agora, não concordo que diga que o nosso pedido podia ser feito de vários ângulos. Porquê? Estavam perfeitamente definidos os pontos. E eu vou voltar a colocar as questões nestes termos. O que é que estava por nós, pela Assembleia da República, colocado ao Tribunal de Contas? A pergunta era, os ativos abrangidos pelo mecanismo de capitalização contingente foram registados no balanço do novo banco pelo valor adequado? É uma pergunta colocada. Há resposta na auditoria? Não me parece, mas gostava que me dessem a resposta hoje aqui, se fosse possível. A política de imparização de ativos já alienados ou alienar foi adequada face às regras em vigor? Precisamos de perceber se esse trabalho feito pelo novo banco, essa ação pelo novo banco em relação aos ativos, foi ou não feita. As vendas de ativos imobiliários, créditos improdutivos e outros ativos foram feitas prejudicando o balanço do novo banco? Foram ou não? Essas são questões centrais. As vendas de ativos já realizadas pelo novo banco salvaguardaram adequadamente o interesse público? Essa é que é a questão também central da nossa pedido da auditoria. A pergunta não era, a pergunta central, já responderam uma questão fundamental, que é perceber se a venda do novo banco salvaguardou o interesse público. Também alertaram para riscos morais, colocados aqui na auditoria, vale a pena um pouco falar sobre isto, mas as questões centrais que precisávamos perceber eram estas e não me parece que estejam bem respondidas na auditoria, mas dir-me-ão. Uma outra questão, a quinta questão, registaram situações de conflito de interesses nas avaliações de ativos? A quem foram vendidos esses ativos? Esta é uma pergunta colocada diretamente por nós, pela Assembleia da República. Há ou não há situações de eventuais práticas de gestão do novo banco que pudessem concorrer para a obtenção de um determinado resultado líquido suscetível de majorar o recurso ao financiamento do Fundo de Resolução? Isto são questões, 6 questões colocadas de forma muito direta por parte pela Assembleia da República ao Tribunal de Contas, que não nos parece, sinceramente, que estejam devidamente respondidas. O ângulo de análise que efetuaram no relatório, sinceramente, não vemos que estejam aqui respondidas, e era essencial que respondessem. Porquê? As questões políticas de decisão, podemos todas discuti-las e fazem sentido. Mas era importante ir às questões centrais também do comportamento do novo banco. Aliás, por isso mesmo, aqui há uma comissão de inquérito sobre a questão do novo banco que está em curso. Uma outra questão, já agora gostava de colocar, que é o seguinte, que me parece também relevante nesta fase. O senhor, há pouco nas respostas que foram dadas também, foram já referidas algumas conclusões pelo Tribunal de Contas. O valor a financiar tem que ser apropriadamente demonstrado, validado, verificado antes de serem pagos. E depois disse, não foi demonstrado o valor a pagar. Foi isso que eu ouvi das afirmações, até tomei aqui nota. A pergunta, se não foi demonstrado o valor a pagar, porque o Tribunal de Contas não considerou muito relevante, da máxima importância, verificar se o montante que reclamado é
necessário verificar se o montante reclamado deve ser ou não analisado. Porque a questão central, que vale, não sei se é $1 milhão, a questão fundamental, vale muito mais do que $1 milhão, porque estamos aqui a falar, são montantes muito elevados, vários milhares de milhões de euros que os portugueses estão a pagar. A pergunta é esta: este ano temos o novo banco a solicitar aqui um montante de 598 milhões de euros. Já está referenciado, pode não ser esse montante, pode ser um bocado inferior. A pergunta que eu lhe coloco é: porquê que não pegaram também neste tema, não analisaram em profundidade se há lugar ou não lugar ao pagamento? Depois podemos discutir o passado, que é muito importante discutir, tem que ser discutido, tem que ser analisado, mas é preciso percebermos isto não percebemos. Uma outra questão, Sr. Presidente, eu vou terminar, dê-me mais um minuto, por favor, e termino já. O relatório da auditoria diz que o financiamento público do novo banco concorreu para a estabilização do sistema financeiro. Isto é verdade, estamos de acordo. Estamos de acordo, e é da máxima importância. Mas também é verdade que não se deve fazer uma venda qualquer a qualquer custo. Quer dizer, a venda quando se faz não é a qualquer custo. Avaliam-se alternativas, verificam-se se essa não é a melhor solução. E reparem, só aqui um exemplo, o PSD na altura defendeu a venda do novo banco, mas também não vendeu porque não havia uma solução naquele momento. Mais tarde, o governo do Partido Socialista, o governo de 2017, resolve vender nos termos em que o fez. Essa é uma discussão que está em cima da mesa e a venda, na nossa ótica, não está bem feita, está muito mal feita, cada vez mais isso fica demonstrado. Eu vou dar só um exemplo e termino, Sr. Presidente. O caso do Lloyds em Inglaterra, em que há até um português que esteve a gerir o Lloyds, da parte do Estado há a tomada do Lloyds durante algum tempo e há uma decisão de recuperar o Lloyds, uma intervenção por parte do Estado, e depois o Lloyds é recuperado e ao fim de 9 anos é processado à venda. Que eu saiba, a Inglaterra não é um país coletivista, que tem uma intervenção sobre as empresas, sobre o Estado. A pergunta que eu lhe coloco, havia ou não havia aqui alternativas no momento da venda? Ou a alternativa é fazer um mau negócio? A alternativa nunca é fazer um mau negócio. Se o contrato é um mau contrato, nunca é a alternativa. Fica a questão. Obrigado. Muito obrigado.